Bom dia, pessoal. Bom dia, Kevin, Carol, que anunciaram, fizeram falar aí no chat, né? Mas também a Alexandra, que raramente fala, mas é só nota 10 lá nas atividades e prova. Manu, bom dia. Emily, também bom dia. Ellen. Dia. Professor, tá aqui pela glória, viu? Pela manhã é Dia, complicado, né? professor. Bom dia. A Complicado, Zé, muito frio, tô aqui toda empacotada, tu professor, tá, tá tá muito morando frio. aonde, mulher? São Paulo, né? Não, viu? Mas é a Ceilândia que você tá? Com esse frio todo? Não, professor, tô no interior aqui da... Mas é Maranhão, pelo menos. É, Professor, no eu tô Maranhão. deitada aqui no De fato, ar-condicionado. hoje tá bacana, ó, ar-condicionado é interessante. Mas hoje, de fato, lá fora, no caso, no ambiente natural, tá legal mesmo, tá um pouquinho, eu não vou falar frio, né, porque 24 graus, 26 é gostoso, não chega a ser frio, mas tá bonzinho mesmo, ó. E as Ellen são infaltáveis, né, as duas Ellen, a Caroline e a da Silva, rapidinho aqui, a Caroline já falei, o Kevin já anunciei, beleza. Mas, de fato, tá um pouquinho frio mesmo. Né? Eu vou só pegar o meu Tá. controle do ar-condicionado para ficar mais frio ainda, só um instante. Ó. Se eu acho aqui. Não, pois aqui se eu ligar eu prego, ó. Sinceramente. Achei. Vocês falaram aí em ar-condicionado, o meu não pode ficar longe de mim, não, porque é importante isso também. Belezinha, galerinha? Antes de começar a aula propriamente dita, eu preciso só dar um comunicado para vocês virem aqui, tá? Vamos lá. Já está gravando mesmo. A internet deu uma mudada para caramba do final do ano passado para cá. Eu só conseguia dar aula para vocês através do cabo. E hoje a internet sem cabo. Hoje não, na verdade, depois que voltou, né, bacana. Eu acho que a empresa lá que fornece internet pra gente criou vergonha na cara, só fode. Ó. E não funcionava, não. Ainda bem, né? Evoluíram pelo menos, né? Tem que elogiar. Tem que ligar lá elogiando. A gente geralmente liga queimando, né? Tá, já tá na tela para vocês aí, galera. Só para o porquê que eu decidi colocar isso aqui primeiro, tá? Algumas alunas e alunos ligaram desesperado ou mandaram mensagem no WhatsApp sobre a nota não ter fechada, porque aparece lá uma média para vocês, chamado de média anual, e o safado lá do sistema só calcula as três notas, pega as três notas, soma e divide por 4, que é a média anual. Só que em vez de dividir por 3, ele divide por 4, aí cria aquela confusão. Tu jura que reprovou e não, você está muito bem. Tirou 9, 9, 9, 27 pontos. E quando divide por 4 dá menos de 7, né? Porque para dar 7 teria que ser 28, né? Então cria essa meia dúvida lá para vocês. A Carol, por exemplo, me passou mensagem. Não só ela, várias turmas. Eu já encontrei, às vezes, pais de alunos, mães, na verdade, que ela me viu elogiando o filho dela, né? E depois um menino com nota baixa no sistema. Mas é por isso. O sistema, ele calcula a média anual desde o primeiro bimestre. Então, você tira, por exemplo, 10 no primeiro bimestre, o safado divide 10 por 4, que fica 2,5. A tua média bimestral fica 10, mas a média anual fica 2,5 quando aparece para vocês, tá? Quero só mostrar aqui para vocês rapidinho, isso aqui é o que a gente chama de plano de atividade ou de ensino e aprendizagem, que a gente manda para vocês, mas também manda para o setor pedagógico. Ele monitora a gente lá 24 horas por dia e isso é ótimo, tá? Então, assim, hoje nada é muito solto. Tudo que a gente faz, a gente presta conta, tá? Essa questão lá do servidor público tá solto, isso não funciona. Você só muda de cargo, muda de patamar, na verdade, de nível, se você provar algumas coisinhas, tá? E aqui está falando para vocês o seguinte, ó, perceba que eu vou destacar agora 120 horas, que é a carga horária de vocês, e até agora nós cumprimos 109. Faltam quantas horas? Faltam 11 horas, uma continha bem básica, isso corresponde a 9,16%, tá? Vocês podem dar uma olhada lá depois, eu já passei, toda vez que eu começo um bloco, eu envio ele atualizado, então, vocês já viram isso aqui em outra ocasião, tá? Essa primeira parte foi o professor anterior de vocês, que deu 15 horas aulas presenciais. Inclusive, o cara é muito organizado, tá? Parabéns, quando vocês encontrá-lo por aí, podem parabenizar que o cabra é organizado, é Ednilson. E aí vinha a sequência das nossas aulas, deixa eu descer lá para que é mais importante, para a gente não demorar muito aqui, e eu dar a notícia do dia, a notícia boa, né, na verdade, né?
Nós estamos no quarto bimestre. Fomos até aqui, ó, fim do segundo bloco, que foi no dia 21, tem praticamente um mês que nós encerramos e voltamos depois de um mês, tá? Estávamos de férias e de recesso. Voltamos hoje, dia 20. Essas horas de vocês não apareceu no nosso horário, foi eu que pedi, porque eu não tinha encerrado ainda. Então, o que falta para nós vermos aqui hoje, ó? Hoje, são 6 horários que vão ser registrados, tá? Eu passei uma atividade, embora nós já estamos às 9 e alguma coisa, a atividade é correspondente às 2 primeiras horas do dia. Mas por que eu não passo atividade 7 horas da manhã? Porque eu conheço o aluno e me conheço. Eu não acordaria 7 horas da manhã para assistir aula de física numa quarta-feira, em janeiro, mês de férias. Então, por isso eu registro aqui no caso 7 horas a 9, mas a atividade é passada agora no decorrer do dia, tá? Então, vocês vão fazer, mas vai contar como 2 horas. Sempre faz isso, eu fazia isso muito com informática, né? Nunca marcava aulas 7 horas, porque por experiência própria, se a quantidade de gente que vem é pouco, 7 horas da manhã é quase ninguém, né? E aí, as nossas aulas agora vai ser 9 horas, até 9h40, vai ser um pouquinho mais, que eu estou falando muito hoje. E, por último, tem uma outra atividade. Então, hoje são 2 atividades que eu botei para sexta, hoje é o quê? Hoje é quarta, para amanhã, no máximo até amanhã, vocês me entregaram essa atividade. Mas isso tudo pode ser alterado, tá? Eu falo no máximo, porque quanto mais cedo vocês me mandarem as atividades, mais rápido eu consigo fechar a nota de vocês. Então, percebam aqui que só hoje nós vamos registrar 6 horas aulas. Faltava 11. Eu registrei 6, vai faltar quanto? Vai faltar 5. E aí nós temos a semana que vem, dia 27, mesmo sistema, tá? Só que nesse caso, eu só terei mais a semana que vem para resolver a vida de vocês e a minha. E aí como é que vai funcionar? Eu vou passar um trabalho no domingo à noite, vou digitar, na verdade, mas já bem simplesinho sobre essas aulas de retorno. E esse trabalho é aquele velho trabalho valendo 4 pontos. Vocês vão fazer ele nos 2 primeiros horários do dia 27, claro, tá? Claro que não precisa ser acordar de manhã, 7 horas da manhã, para fazer o trabalho. Não. Isso nós estamos falando de registro. Vocês vão, por exemplo, eu passando no domingo, ele é tão fácil que vocês vão fazer na segunda-feira e me mandar na segunda. Então, no dia 27, não precisa acordar 7 horas da manhã. E aí, agora sim, ó, eu vou agora destacar ainda no dia 27, próxima semana, na quarta-feira, está agora destacado, 9 horas da manhã temos um encontro marcado, são 4 horários, de 9 às 12h30. Não é aula, mas é o quê? É o quê, ó? Atividade avaliativa. Nós faremos nossa prova na quarta-feira que vem, e aí é fim de papo, ó. Ou seja, isso tudo que eu falei para vocês é para frisar que hoje é a nossa primeira aula do retorno e automaticamente nossa última aula, tá? É uma aula de, tipo, um pit stop ali rápido para a gente poder fechar a nossa carga horária, tá? Então, semana que vem já prova. Qual que é o assunto? Eu coloquei aqui, mas eu vou anunciar no Class 1, sempre faço isso, que é trabalho e potência, energia e conservação de energia. Na verdade, são os 3 temas estudados no quarto bimestre, tá? Na sequência, no dia 3, semana que vem, nós temos, passando essa semana que vem, na próxima que vem, que é dia 3, nós teremos a nossa recuperação final, mas não é o caso da maioria que está aqui. Eu fiz uma simulação bem rápida e tem gente já com as atividades feitas passado. Eu não vou anunciar aqui, porque senão a galera desiste de tudo, né? Esquece a disciplina e vão-se embora. Então, por isso que eu não vou anunciar, mas tem gente que já passou e está aqui porque gosta de física, vai sonhando, hein? E porque quer aprender, na verdade. Então, por isso que eu não vou anunciar, mas vocês terminando a atividade lá, no caso que eu passei hoje e amanhã, eu já posso lançar uma espécie de média parcial do quarto bimestre, aí eu faço aquela vera soma, e aí eu já... É verdade, eu também gosto, Kevin, mas tem a galera... Eu acho que todos que estão aqui, estamos aqui porque gostamos, né? Esses que estão presentes exatamente agora. Eu falo assim, mas é brincando, tá? Eu também... Eu acho que eu nasci para essa área de cálculos, na verdade. E eu percebo que vocês também, tá? Eu falo, na verdade, eu não estou menosprezando, é só tirando uma ondinha. Mas obrigado, Kevin. Eu percebo isso, Kevin, Carol, entre outros, não só esses, não. Eu percebo algumas vitórias de vocês nas atividades, onde teve algumas pessoas que já me agradeceram porque nunca tinham feito uma atividade sozinha e aí conseguiu.
E eu acho que esse é o grande lance, a gente tentar superar alguns obstáculos que a gente achava que tinha, ou tentar reforçar alguma coisa que a gente também achava que já tinha, né? Todos vocês estão aqui por algum motivo, né? Vocês conseguiram passar numa prova, e agora é sorteio, né? Mas vocês fizeram prova na época, então vocês têm algo de bom, tem algo que foi observado como sendo bom e criativo lá, para vocês passarem, tá? Então eu percebo isso sim em alguns alunos que gostam sim, é só mais tirando uma onda. Top das galáxias. E aqui essa parte de recuperação aqui é só para dizer, para quem ficar, eu acho que da minha lista lá é complicado, porque assim dizer, porque são poucas pessoas, aquelas pessoas que estão mesmo devendo atividade, tá? É por isso. Algumas foi dado uma nova chance, alguns fizeram, mas outros não, por vários motivos, eles vão procurar depois. Nós temos até o final do bloco para poder fechar essa nota. A pessoa tem que me procurar até lá, mas eu percebi que são vários motivos, tá? Então, esse planejamento eu vou enviar hoje lá para o setor pedagógico, para eles tomarem conhecimento. Vou fechar aqui agora e voltar para a nossa aula do dia. Então, basicamente é isso, era só informação em comunicar que hoje é a nossa aula de retorno, mas ao mesmo tempo praticamente de encerramento, tá? E professor, não entendi. O senhor está querendo dizer assim que é a nossa última aula, assim, pelo aplicativo aqui senhor dando a aula? Não, é da Física 1, nossa última aula da Física 1. E aí a gente encerra, aí esse bloco 3, para ter uma noção, ele vai ser encerrado em março. Aí encerra em março tudo, vai ter aula online até março. Aí depois de março, pela a lei que soltaram aí, provavelmente volta o presencial, depois de vacina e tudo. Então, eu acho que depois de março, o segundo ano de vocês vai ser presencial. Essa minha aula aqui é a última aula da disciplina nesse primeiro ano. Nós estamos ainda no ano 1 de vocês, que é o ano de 2020. Então, seria encerrando o ano, na verdade. A última aula e, consequentemente, a prova na semana que vem. Basicamente é isso. A minha, tá? A minha. Vamos ver lá. Geralmente a gente coloca as turmas num rolo lá e os professores começam a conversar. Geralmente todo professor ele prefere ficar com a turma que ele já vem. É porque tem uma continuidade também. Então eu acho que a gente vai se encontrar mais vezes. Ou virtualmente ou nos corredores por lá. Relaxa. Belezinha? Vamos lá? Compartilhar. Espera um pouquinho. Demora, né? A passar. Foi. Beleza, galera? Então, nossa aula de hoje, aula de número 26, quer dizer que nós nos encontramos 26 vezes, né? Ou de forma virtual, síncrona ou assíncrona, tá? E fala sobre a conservação da energia, tá? Conservação, o próprio nome já diz, seria conservar essa energia, tá? E de que forma se dá essa conservação, tá? Para falar em conservação, eu tenho que definir o que seria energia mecânica, tá? Onde a energia mecânica nada mais é do que as energias, todas as energias que nós vimos até agora. E nós vimos, na verdade, 3 energias, tá? Eu sei que foi antes do recesso, mas eu vou lembrar para vocês aqui, tá? Que foi a energia cinética, tá? Energia cinética. O T ficou feio, mas é assim mesmo. Essa energia cinética é a energia da movimentação, né? Que fala assim, que energia cinética, foi nossa última aula, tá? É igual a massa, tem no último slide, V ao quadrado, sobre 2, tá? Então, se eu tenho V, automaticamente eu tenho uma energia cinética. Se o V for zero, se ele estiver parado, professor, aí a energia cinética é nula, tá? Aí nós vimos também, foi o nosso segundo tema da última aula, antes do recesso, a potencial, tá? Gravitacional. Vou colocar só grave aqui, gravitacional. Que é representado pela letra E de energia, P de potencial e um Gzinho de gravitacional. Ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, se eu não tenho altura, se a altura for zero, eu não vou ter energia potencial, porque zero vezes alguma coisa é zero, né? Então, por exemplo, eu pego uma caneta e levanto ela do solo 10 metros, esse 10 fica bem aqui no lugar do H
e eu tenho uma energia potencial, tá? E por último, é a energia potencial gravitacional, vou colocar aqui gravitacional não, desculpem, potencial, elástica, tá? Vem lá da mola, dos elásticos, você puxa, por exemplo, um elástico e solta, ali tem energia potencial. Essa energia potencial, chamada de energia PEL, tá? P de potencial é L de elástica, EL, que vai ser igual a K, esse K é a constante, tá? A gente viu isso aqui, x ao quadrado, é só para a gente lembrar, dividido por 2, tá? 3 tipos de energia, tá? Energia cinética, gravitacional e a elástica, tá? E a energia mecânica, ela nada mais é do que o somatório disso tudo, ó. Energia mecânica, beleza, Elaine, beleza. A Elaine nunca falta, né? Faltou hoje, mas é por esse motivo, beleza. A energia mecânica não será igual à energia cinética, mais a energia potencial, mais a energia potencial elástica, tá? E são todas essas fórmulas, ó. mv ao quadrado sobre 2, mgh e kx ao quadrado, tá? E aí, como é que eu consigo relacionar essas três grandezas, tá? Imagine, por exemplo, aqui um parapente, está longe, distante do solo, e eu quero saber o que esse parapente tem. Energia potencial, energia cinética ou energia elástica, tá? Nesse caso, como ele tem uma altura que não é zero, ele vai ter energia potencial gravitacional, tá? G, ok? Outra coisa, ele está andando, ele não está em repouso. Se ele não está em repouso, esse cabra aqui, ele possui energia cinética. Por quê? Porque a energia cinética é a energia da movimentação, da velocidade, tá? Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Aí eu pergunto, ele tem energia potencial elástica? Não, ela é igual a zero, tá? Por quê? Porque ele não tem uma mola que joga ele para baixo e para cima. Ou essas cordas do parapente não são elásticas. Se elas fossem elásticas, ele teria também uma energia potencial elástica, tá? Então ele tem apenas dois tipos de energia. A gravitacional, por quê? Porque ele está distante do solo, tem uma altura. A cinética, porque ele está andando, tem uma velocidade, o cabra não está parado, né? Ok? E o segundo caso aqui, ó, do bungee jump. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é jogada de uma plataforma, ela vai até uma determinada altura ao ser jogada e amarrada pelos pés, e depois ela volta, tá? Ela é puxada pela elasticidade vou chamar aqui da corda, né? Não seria bem uma corda, mas uma corda elástica. Nesse caso, eu pergunto, a pessoa, ela tem energia potencial gravitacional? Sim, ela tem, tá? Vou colocar aqui um S de sim. Sim, por quê? Porque a energia potencial gravitacional, olhem para cá, para o lado esquerdo, é mgh, ó, tem massa, tem gravidade e tem altura. Se a altura não for zero, ela tem energia potencial. Professor, mas a altura em relação ao quê? No caso aqui eu estou falando da altura em relação ao solo, tá? Altura em relação ao solo. Outra coisa, ela vai ter energia potencial cinética, vamos jogar aqui, ó. Energia potencial cinética, isso não existe não. Energia cinética, tá? Potencial cinética, se inventaram, eu não estou sabendo ainda não, tá? Aí eu pergunto, tem ou não tem? Eu vou colocar aqui um S dizendo que sim. Por quê? Porque ela tem uma velocidade. A velocidade dela ao descer é diferente de zero e ao subir ela não fica parada. A não ser quando termina a elasticidade e ela para o movimento por completo, tá? Nesse caso, ela está no meio do movimento. Então, ela tem também isso. E por último, ela tem energia potencial elástica? Tem, sim também. Por quê? Porque esse elástico aqui, essa corda, a elasticidade dela, a distensão dela é que provoca a ida dela para cima e a ida dela para baixo. Tá? Ela vai para baixo, no caso, por causa da gravidade, e ela sobe por causa da elasticidade que puxa ela para cima. Tá? Nesse caso, ela tem energia potencial, gravitacional, cinética e elástica. Tá? Uma pessoa, por exemplo, andando numa montanha-russa, quando o carrinho vai subindo, ó, ela possui energia potencial, porque tem altura, e ela possui também energia cinética, porque o carrinho está se movimentando. Tá? Ela não tem elástica, porque não tem nenhuma
elasticidade nesse movimento dela, puxando, uma corda elástica puxando, por exemplo, não. Esse assunto é bem pequeno. E aqui eu vou analisar duas situações. Imagina uma situação de uma esfera, tá aqui a esfera, tá? Ponto 1, sendo lançada para cima. Nós vimos lá no movimento de lançamento para cima, lançamento vertical, essa pedra sobe, ela para na altura máxima e desce, né? Nesse caso, eu pergunto, essa pedra, essa esfera, quando está no solo, não tem aqui a situação no solo. Quando ela está no solo, eu vou desenhar, tá? Ela possui energia, quando ela está saindo do solo, poucos instantes antes, tá? Ela possui energia cinética, tá? E também possui energia potencial. Mas olha o que acontece aqui, ó. A energia cinética é a velocidade. A velocidade lançada, ela vai diminuindo, diminuindo. No ponto 1 é menor do que o ponto abaixo, diminuiu. No ponto 2, digamos que no ponto 2 é máximo. É zero, ó. Aqui vai ser velocidade 2 é zero, tá? Então ela vai diminuindo para cima e agora ela começa a voltar na segunda situação, que é a situação do ponto 3, à direita, tá? Ela está caindo agora, nesse caso a velocidade está sendo devolvida, ela está aumentando. Na subida, ela diminui a velocidade e na descida, ela ganha velocidade, tá? Nesse caso, eu percebo o seguinte, que como a fórmula da energia cinética, vamos lembrar aqui de novo, vamos escrever várias vezes, ó, é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Ó. Se essa velocidade, ela aumenta, diminui na ida, significa dizer que essa energia cinética diminui na ida, na subida. Então, eu coloquei aqui, ó, na subida, energia cinética, Szinho, tá? Diminui. Por quê? Porque a velocidade diminui. Isso é bem óbvio, né? E já comparando na volta, ó, agora na volta a energia cinética está aumentando. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Ó. A velocidade em 3 é maior do que em 2. A velocidade em 4 é maior do que em 2 e do que em 3, tá? Nesse caso. Na subida, a velocidade aumenta e na descida diminui. Desculpa, foi mal, falei errado, ó, me corrijam aí. Na subida, a velocidade diminui e na descida a velocidade aumenta. Consequentemente, na subida, a energia cinética diminui e na descida ela aumenta. Professor, mas essa energia cinética foi para onde? Para algum lugar? Foi. Ela foi transformada em energia potencial. Por exemplo, ó, deixa eu colocar a fórmula bem aqui de novo. Deixa eu mudar a cor bem aqui. A canetinha. São muito claras essas canetas aqui. Eu gosto mais do vermelho mesmo. Mas vamos arriscar aqui no azul. A energia potencial, ó. Energia potencial. Por causa que a altura... perfeito, ó, Kevin. Quando eu crescer, eu quero ter um filho assim, viu, Kevin? Ó, energia potencial, gravitação. É exatamente isso, garoto, ó. Show de bola. Vamos lá. M, G. Ó, ficou bonitinho isso aqui, ó. O G ficou top, ó. Nunca fiz isso aqui na vida, ó. Esses Gs não tão bonitos e o M, tá? Ainda bem que tem a primeira vez. Estou aprendendo. Percebam aqui, ó, olhem para essa fórmula. Ó, a massa da esfera não muda. E a gravidade também não. A gravidade aqui próximo à Terra é a mesma. Professor, mas a gravidade ela diminui conforme a gente aumenta a altura. Diminui, mas nesse caso é tão pequena a diminuição que a gente considera como constante, tá? Então, olhem para cá. Mg não muda. O que vai mudar é o H. E meu amigo Kevin está certíssimo, ó. Para cima, a altura aumenta. Se a altura aumenta, a energia potencial aqui, ó, aumenta também, tá? E quando desce, a altura diminui. Se a altura diminui, a energia potencial diminui, tá? Percebam aqui que uma energia vai se transformando na outra, ó. Conforme essa altura aumenta, a energia potencial aumenta, a cinética diminui. Então, uma energia vira outra, tá? Por isso que a gente chama esse sistema de sistema conservativo, porque a energia no final se conserva, tá? Então, eu escrevi aqui assim, ó. Sem força dissipativa, o que é dissipativa? Força de atrito ou resistência do ar. A energia mecânica se conserva. Então, geralmente, a gente vai considerar essa situação como sendo um sistema conservativo, né? Então, nesse caso, eu posso afirmar que a energia mecânica, que é o somatório das energias, ela se conserva, tá? Ela permanece, vou colocar bem aqui o nomezinho, ó, uma letrinha, CTE, quer dizer constante.
Professor, mas a energia cinética não diminui? Sim, mas a potencial aumenta. Então, uma compensa a outra, tá? Uma outra situação. Vocês podem falar, viu, Kevin? Às vezes não dou espaço para falar, porque eu fico falando, mas foi bem colocado aí a parada da altura, realmente é por isso, tá? Agora eu estou comparando cinética com elástica. Percebam que é uma mola. Eu vou comprimir essa mola na primeira situação, tá? Vou comprimindo essa mola. Essa mola vai ser comprimida e depois eu vou soltar. Ao soltar, ela vai trabalhar com a sua forma natural, que é expulsando esse objeto de próximo de si, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, na situação de cima, eu tenho uma energia, desculpe, uma velocidade diminuindo, tá? Vamos colocar assim, diminui. Ela diminui. Por que ela está diminuindo? Porque ela está encontrando uma resistência. Eu estou empurrando aqui, ó, e ela está encontrando uma resistência, até chegar no ponto de baixo, tá? Em que ela vai parar. Porque, não vou colocar mais, não, que eu vou morrer aqui, doido, ó. Nesse caso, ela vai parar. Quando para, eu vou até colocar aqui, ó, V igual a zero. Ela parou, tá? Analisando somente a energia cinética, ó, em cima, a energia cinética vai diminuindo cada vez mais, ó. Tá? E aí, quando esse ponto que eu parei, ele parou bem aqui, ó. Parou nesse ponto bem aqui. Ao parar, eu coloquei aqui zero, eu vou apagar, senão me complica. Isso aqui não é zero, não. É assim, vai chegar um ponto que ela para, mas essa situação que está mostrando não é o zero, tá? Já é o ponto de volta. Ela parou bem aqui, vou marcar o ponto que ela parou. Que é o arroxo máximo aqui, tá? Vou chamar aqui de ponto A. E ela parou. Quando parou, a velocidade ficou mínima, ficou nula a velocidade e, consequentemente, a energia cinética. Quando eu solto, ela é expulsa. E nesse caso, ó, ao mesmo tempo que quando eu estou comprimindo, está diminuindo a velocidade e a energia cinética diminui, quando eu solto, aumenta a velocidade e a energia cinética, ó, aqui primeiro diminui, a energia cinética vai aumentar, no caso, 2, tá? Sim, mas essa energia foi para onde quando diminuiu? Ela foi acumulada de forma na energia potencial. PEL quer dizer potencial elástica, tá? Por quê? Vamos colocar a fórmula aqui do lado. Ó. Energia maior, energia potencial elástica é igual a K. Esse K, já viu isso aqui, é uma característica da elasticidade, da mola, tá? É um valor constante. Cada mola tem um K. Quanto maior o K, maior é a resistência da mola. Se eu tenho um K de uma mola de 10, eu vou comprimir essa mola com facilidade. Se for de 20, a facilidade é maior, é menor do que a anterior, porque ela resiste mais. Se for um K de 30, eu vou colocar cada vez mais força para poder comprimir. Então, esse K é característico da mola, é constante. Esse X ao quadrado sobre 2. Esse x é quanto que eu comprimi aqui, no caso, ó. Chama aqui esse tamanho de x. Quanto que foi comprimido? Qual que foi a compressão? Quanto mais a gente comprime uma mola, maior ela resiste, mais ela resiste a esse movimento, tá? Nesse caso, quando eu coloco uma força na parte de cima e a velocidade está diminuindo, eu estou comprimindo esse x, ele está aumentando o x. O tamanho da compressão está sendo maior, cada vez maior. Quando eu aumento essa compressão pela fórmula aqui, ó, pela multiplicação, eu percebo que a energia potencial elástica aumenta, tá? Então, na primeira situação, diminui a energia cinética, a situação de cima, e aumenta a potencial. Na segunda, aumenta a cinética porque ele está ganhando velocidade e automaticamente a elasticidade dela está diminuindo, esse x está diminuindo. X nada mais é do que a diferença do ponto inicial da mola, tá? Eu tenho aqui uma mola que não está comprimida. Vamos chamar essa mola aqui de... Vou colocar aqui 10 centímetros. 10 centímetros. E agora eu vou pegar essa mola e vou comprimir ela. Vou colocar assim, ó. Aqui, ó. Aqui era 10. E eu comprimi isso aqui, ó. O X. Digamos 5 centímetros. 5 centímetros comprimido e 5 centímetros não. Então, quanto que vale o X? O X dela é igual a 5. É a compressão dela em relação ao tamanho original. Então, isso diminui na segunda situação e automaticamente a energia elástica também diminui e a cinética aumenta. Sempre uma transforma-se em outra, tá? Vou apagar aqui. E aí eu coloquei a mesma observação anteriormente, tá? Que sem forças dissipativas, como por exemplo o atrito
e a resistência do ar, a energia mecânica se conserva. Aqui está a fórmula, ó, energia mecânica é igual a EC, só que agora, como eu não tenho potencial gravitacional, eu vou colocar PEL, tá? Isso aí, para onde que foi? Você falou que são três. Para onde que foi a energia potencial gravitacional? Nesse caso é zero, porque ele está no solo, tá? Que no caso a altura seria zero. Então, eu vou tirar uma conclusão aqui, ó. No sistema conservativos, pelo princípio da conservação da energia mecânica, temos que a energia mecânica em dois pontos, ó, um ponto A e um ponto B, são iguais. Ó. Então, eu posso afirmar que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Professor, você acabou de dizer que ela diminui. Não, o que diminui é a cinética, que vira potencial, ou cinética, que vira elástica, tá? Mas a energia mecânica é o somatório disso tudo, ela continua lá constante, tá? Continua igual. E aí, como é que faz? Eu vou agora chamar essa energia potencial, essa energia mecânica em A, dos três valores que ela vale, ó, que é energia cinética em A, tá? Energia cinética em A, mais energia potencial gravitacional em A, tá? Tá aí. Mais a energia potencial elástica em A. Isso é igual ao quê? A tudo de B, ó. Energia cinética em B, energia potencial gravitacional em B, energia potencial elástica em B, tá? Professor, mas pode acontecer de algum desses valores, dessas energias ser zero? Sim, pode acontecer, e inclusive vai acontecer, é o que mais acontece, tá? Então, a minha fórmula fica fixa isso aqui, ó. Eu acho que já na sequência, só mais um detalhezinho de nada, depois uma atividadezinha, um exercício que eu vou resolver, tá? Então, fixem isso. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois, quando ele é conservativo. Sempre a questão vai falar que é conservativo, tá? Se ele não for conservativo, for dissipativo, que ele perde alguma coisa, aí eu vou ter o que nós chamamos de energia dissipada. Essa energia dissipada, ela é relacionada com o trabalho, tá? Que eu chamo de trabalho D. Esse T é a letra tal grega, né? E aí eu tenho um trabalho em D. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ó, como o trabalho é a medida da energia para calcular o trabalho das forças dissipativas, chamado de TD, trabalho dissipativo, exercida sobre um corpo, basta determinar a diferença entre energia mecânica final e energia mecânica inicial, tá? Essa situação só acontece quando ele perde energia. Em que situação? Por exemplo, eu estou jogando um bloco contra uma mola num piso. E aí, quando eu jogo esse bloco na mola, ele transforma-se em energia cinética, está indo com velocidade, perdendo velocidade, que é o caso que nós mostramos como sendo 2. Comprime a mola, e aí automaticamente ele vai perdendo velocidade e ganhando energia potencial elástica. Só que o danado ralou no chão, e aí, ao ralar no chão, ele gerou energia dissipativa, que é o atrito, tá? Aí esse trabalho do atrito é o chamado de TD, tá? Como que calcula o trabalho do atrito? Basta pegar... Aí, danado, aqui era para ficar assim, ó. O M ficou em cima, ó. Energia mecânica, é o Mzinho subscrito, tá? Menos energia mecânica, ó. O que isso quer dizer? Energia mecânica final menos energia mecânica inicial, tá? Eu pego o que ele tinha, o que ele chegou no final, e subtraio o que ele tinha de energia mecânica. Se ele tinha, digamos, a energia inicial de 10 newtons, tá? Vamos colocar aqui 10, um exemplo. 10 newtons. 10 newtons não, 10 joules, tá? Newton é força, tá? 10 joules. E ele finalizou com 8 joules. A minha pergunta é, quanto que vale o trabalho? 8 menos 10, 8 menos 10, menos 2 joules. Professor, D negativo, pode isso? Pode. O trabalho dissipativo sempre, sempre, sempre é negativo. Natália, bom dia, Natália. Sempre é negativo o trabalho dissipativo, tá? Então, eu vou apenas calcular esse trabalho dissipativo. Daiane também chegando na área. Como a energia mecânica, só para a gente finalizar aqui, final é sempre menor que a energia mecânica inicial, que está lá em cima já, o trabalho das forças dissipativas é sempre negativo, tá? Feito isso, a gente vai partir para o que interessa, que é praticar. A gente fala, 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 mas se a gente não colocar a prática disso, meio que deixa o aluno sem uma direção, sem uma orientação, tá? Fica muito na teoria. E aí, como é que eu faço? Primeiramente, aquele velho esquema sempre de ler primeiro o exemplo para depois responder, tá? Colher os dados tal, e tudo mais.
E aí, como é que eu faço aqui? Ó, vamos lá. A figura abaixo representa um bloco de massa 0,6 kg. Vou colher a massa, ó. Massa 0,6. Que oscila presa a uma mola de constante K igual a 30 Nm, Newton por metro. Então, eu vou colher o K. K é igual a 30. Pendurada num suporte, tá aí o suporte do desenho, colocado sobre uma mesa. Num dado instante, o bloco está à altura H igual a 0,4. Então, a altura H igual a 0,4 em relação à mesa. Com velocidade de módulo, V igual a 2. Então, V, eu coloquei aqui do lado direito, é igual a 2 metros por segundo. É a velocidade dele inicial. E a mola apresenta um alongamento X. Esse alongamento X é a deformação dela, tá? Porque assim, tanto eu posso deformar uma mola comprimindo ela, quanto esticando. Por quê? Porque ela tende a voltar à sua posição original quando eu solto ela. Se eu estou comprimindo, quando eu solto, ela volta a se esticar. Se eu estou esticando, quando eu solto, ela volta a se comprimir. Seu estado natural. E isso é de 10 centímetros. Vamos colocar X, tá? É igual a 10 centímetros. Em relação à sua posição de repouso. Tá? Qual é a energia mecânica desse bloco nesse instante em relação à mesa, tá? E aí eu vou pegar o que nós mais vimos agora há pouco, que seria a forma da energia mecânica, tá? Que nesse caso, antes de falar da energia cinética, tá? Primeiramente eu só quero lembrar o que seria energia mecânica, tá? Novamente para nós, energia mecânica vai ser igual a energia cinética, tá? Mais a energia potencial G, gravitacional, mais energia potencial elástica, tá? Então, eu preciso conhecer a cinética, eu preciso conhecer a gravitacional e a elástica, e é isso que eu vou fazer agora, eu vou calcular uma por uma separadamente, e aí eu somo. Vamos lá? Vou apagar aqui, porque isso aqui vai ser o cálculo. Está o cálculo aqui, na verdade. Pá. Simbora, a primeira energia cinética, tá? A energia cinética é mv ao quadrado por 2, nós já vimos isso, né? Tanto na nossa aula anterior quanto hoje. Quem é a massa? 0,6. 0,6. Quem é a velocidade? É 2, tá aqui, ó. 2 metros por segundo pela fórmula ao quadrado. E o 2 é 2 mesmo, tá? Então vamos lá, ó. 2 ao quadrado, primeiro potência, tá? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 0,6 vai dar 2,4. Isso de cabeça aqui direto. E 2,4 dividido para 2, 1,2. Já coloquei o resultado direto, tá? 1,2 joules, tá? Só fazendo a calculadora. Pode usar a calculadora nas minhas provas. Então, morreu. O EC já temos que é 1,2 joule, tá? Joule. É um J, tá? Mas é joule. Embora escreve com O. Agora eu vou calcular a energia potencial gravitacional, MGH, tá? Professor, mas se eu não tiver energia potencial gravitacional, eu posso até não ter, mas eu vou jogar, porque de repente se não tiver, por causa da altura, e aí a gente vai eliminando e sabe por que eliminou, tá? A massa eu tenho, vale 0,6. A gravidade, eu não coloquei aqui, mas está aqui em cima, tá? Eu não coloquei como dados, tá? Vale 10. Na dúvida, geralmente a gente considera como sendo 10 no ensino médio. No ensino superior, 9,8. E faltou para mim o que aqui? A altura. Ó, a altura H, ele é bem claro e diz que vale 0,4, que é essa altura dele da mesa. Professor, mas se fosse em relação ao chão, aí teria que me dar essa altura. Estou comparando com a mesa, tá? Nesse caso, 0,4, vamos multiplicar. 0,6 vezes 10 é 6. 6 vezes 0,4, eu tenho 2,4 joules. Finalmente, a energia potencial elástica, tá? Que será K, X, que é a deformação ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho K, que é 30. Cadê o 30? Tá aqui, ó, 30. Eu tenho o X, tá? Uma observação, o X está em centímetros. Eu vou transformar isso aqui em metros. Para transformar centímetros em metro, basta dividir por 100, tá? Porque a cada um metro eu tenho 100 centímetros. Isso aqui vai ser igual a 0,1. Agora vai estar em metros, tá? 0,1 metro. E aí 0,1... dormir, não. Isso para dormir é mais caro, ó, Ellen. Não pode dormir, não. Se dormir, a mensalidade da
Eu não sei se isso é bom ou ruim, ó, só dormir com a voz, ó. Mas estamos finalizando, relaxa. Mas é mais cara a aula, tá? É igual quando o cara recorta a cabelo que o cara dorme, o cara do salão cobra mais, ó. Não é assim? Aí fazia lá uma massagem lá na Bem-Estar, pra tu ver, para dormir é mais caro. Se for só a massagem, é um valor. E aí eu pego, ó, 0,1 elevado ao quadrado é 0,01. 0,01 vezes 30 é 0,3. 0,3 dividido por 2, 0,15 joules, tá? Vou agora somar tudo isso aqui, como eu falei no começo. Energia mecânica é cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, tá? Quando eu somo, eu vou ter 1,2 mais 2,4 mais 0,15. E aí, somando tudo isso aí, eu tenho 3,75 joules, tá? Então, percebam que é bem simples calcular a energia mecânica. Basta eu considerar essas três energias já conhecidas, que é a cinética, potencial elástica e potencial gravitacional. Belezinha? Vou fazer os três, depois qualquer dor de volta em cada um deles, tá? Como a gente sempre faz. Segundo exemplo, tá? Sempre seguindo aquele roteiro. Primeiro eu vou colher os dados, né, e aí depois a gente decide a estratégia, né? A estratégia se dá em relação a que dados eu tenho. Embora um corpo é abandonado de uma altura de 80 metros, tá? Então, vou colher esses dados, o H vai ser igual a 80 metros. Em relação ao solo, tá aí a figura representando isso, né? Despreze a resistência do ar e determine o módulo da velocidade com que ele atinge o solo, por meio do princípio da conservação da energia mecânica. Eu tenho a gravidade, então vou utilizar o princípio da energia mecânica, tá? A conservação, desculpa, o que ele diz? Que a conservação, a energia mecânica antes, em A, é igual à energia mecânica depois, ou seja, em B. Eu vou colocar isso aqui, ó. Energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Mas quem que é energia mecânica? Vai ser o somatório. Cinética, potencial e elástica. Vamos colocar tudo isso, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Eu vou colocar um por um aqui. Vai ser o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, na verdade, para poder ganhar espaço. Eu vou ter que colocar aqui o cor em vermelho, porque lá em cima o danado tá verde, ó. Se colocar um azul aqui, ele não vai pegar o que eu quero. O que eu não quero é dar esse salto direto, tá? Então eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Energia potencial. Energia cinética primeiro. Mais energia potencial gravitacional. Mais energia potencial elástica. Isso tudo em A. Isso é igual a energia, mesma coisa, cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica, isso tudo lá em cima, em B, tá? Agora, por que que eu posso eliminar algumas coisinhas aqui, ó? Eu posso eliminar, por exemplo, eu percebo que não tem mola envolvida aí, ó. Se não tem mola envolvida, eu posso cortar a energia potencial elástica nas duas situações. Foi o que eu fiz, tá? Então, eu coloquei na fórmula a energia cinética em A, a energia potencial gravitacional em A, energia cinética em B, energia potencial gravitacional em B, tá? Não tem elasticidade, não tem um elástico, não tem uma mola aí envolvida. Vamos substituir pelas fórmulas? Ó, a energia cinética, deixa eu colocar devagarzinho aqui, vai ser igual, ó. Depois eu apago. mv ao quadrado por 2, mais a energia potencial gravitacional, mgh, tá? Só que, na posição A, ele fala claramente que o VA é igual a zero, ó. Se eu colocar zero, aqui, ó, fica mv zero ao quadrado por 2, que vai dar zero. Então, eu já posso falar de cara, sem fazer conta, que o SA é zero. Então, já coloco zero. Zero. E quem que é EPG? É massa, gravidade e altura. Isso, faltou um negocinho aqui, que é A, viu? Em A. Em A. Energia cinética em B. Quem é energia cinética em B? É massa, velocidade de B ao quadrado sobre 2. E quem é energia potencial em B aqui embaixo? Ó, a altura é zero. Se a altura é zero, quando eu pego
mgh, se a altura for zero, o h é zero, e automaticamente ele zera a minha energia potencial. Então, por isso que fica zero, tá? Deixa eu apagar aqui que eu preciso disso. Beleza? Prosseguindo, eu vou ter, então, mgha igual a mvb ao quadrado sobre 2. Eu posso substituir. Quem que é a massa? Eu não preciso da massa. Perceba que eu tenho massa antes da igualdade e massa depois da igualdade. Quando eu libero essa massa aqui, e ela passa dividindo pelo segundo termo depois da igualdade, aí fica massa sobre massa. Massa sobre massa é 1, ou seja, eu posso cortar. E assim eu vou fazer, ó. Vou cortar as massas. Agora sim, sobrou o que para mim? Eu coloquei direto. Rapaz, você não queria ter colocado direto aqui, né? Porque nós estamos já avançados no conhecimento, né? E eu quero dar esse salto, mas não é bom não. É bom devagarzinho. Eu fico assim, ó. Então, GHA eu vou ter o VB ao quadrado dividido por 2, tá? E aí eu vou fazer direto aqui, ó. Como é que fica? Quem é G? É 10. Quem é H? É 80, tá? Esse 2 aqui, ó, está embaixo. Quando eu faço o cruz credo, ó, meio pelos extremos, o 2 multiplica o GH. Então, 2 está multiplicando o GH. E aí sobrou para mim apenas VB ao quadrado. Beleza? 10 vezes 80 é 800. 800 vezes 2, 1.600, tá? Então, eu vou ter VB ao quadrado é igual a 1.600, tá? 1.600. E aí eu vou pegar esse 2 e vou levar para o outro lado. No caso, ele é um expoente, ele vira índice, ele tira raiz. Raiz quadrada de 1.600, que até ontem era, ainda é até hoje, né? Nada mudou. Eu só falo assim para 40 metros por segundo, né? Vai ser a velocidade com que essa esfera atinge o solo, tá? Era isso que ele queria saber. Qual que é a velocidade com que a esfera atinge o solo? 40 metros por segundo. Percebam que aqui, essa questão ela pode dar um pouquinho de receio, no sentido de não ter a massa. Professor, não tem uma massa, professor. Como é que eu consigo responder esse negócio? Né? E aí, quando tu vê, a massa no final ela é eliminada. Quase toda a questão de vestibular, quase toda a questão de Enem. Esse tipo de exercício ele é dado dessa forma, de forma que esses fatores que tu não tem, eles são eliminados, tá? A não ser que tu encontre uma velocidade final em função de m. Aí você pode colocar, é uma questão de marcar no vestibular ou Enem, esse valor vai estar em função da massa, tá? Mas isso pode, eu falo isso porque às vezes tu fala, a questão não deu dado nenhum, eu me ferrei aqui, ó. Tem como responder, não. E aí tu desiste da questão muito cedo, né? Quando tiver prestes a fazer esses exames, né? Como, por exemplo, Enem e vestibular. E até orienta a pessoa a começar a fazer. Tudo bem que esse ano foi um ano cruel para todo mundo, mas é bom estar fazendo do primeiro ano em diante já para já ir praticando, tá? Beleza? Passou isso aqui, vamos para o próximo. E o último também. Na verdade, esse aqui é o último. Olha o que diz para nós. No esquema abaixo, uma mola de constante, vamos botar aqui a mola. Aê, filha. Uma mola de constante elástica, K, igual a 3.000 newtons por metro. Então, eu já tenho o valor de K, tá? Meus dados. Eu tenho K, 3.000. Está comprimida 20 centímetros. Ela já está comprimida. Eu comprimi, botei um calçozinho aqui, ó. Percebo que eu tenho um calço segurando ela. Indicado pela setinha aqui, ó. Quando eu tirar esse calço, ela vai virar o ZZ aqui. Ela vai jogar esse bloco para cima. Então, eu vou ter, no caso, uma compressão de 20 centímetros, tá? Esse bloco, ele tem uma massa de, ó, que ele diz para nós, de 0,5 quilogramas. Com o auxílio de uma trava. Então, a trava está comprimindo isso, através de segurar essa mola. Destravando-se, ou seja, liberando essa trava da mola, o bloco é lançado ao longo da trajetória AB. Ó. Então, ele vai subir ao longo dessa trajetória AB, tá? Como se fosse uma subida na montanha-russa, tá subindo ainda. Sem atrito, tá? Não tem atrito. Determine o módulo da velocidade do bloco ao passar pelo ponto B. Ó. Nesse ponto B, quanto que vale a velocidade, tá? É isso que ele quer saber. Adote gravidade igual a 10 e despreze a resistência do ar. Então, eu poderia dizer que ele quer saber quanto que vale, vou colocar bem aqui do ladinho, VB, interrogação. Ó, olhem para isso aqui e percebam que eu vou ter altura, ó, 1,2, eu vou ter velocidade e eu tenho uma mola. Então, eu tenho as três formas de
energia, tá? Vamos lá? Eu vou ter elástica, cinética e potencial. Eu não posso desprezar nenhuma delas. Eu coloquei alguma coisa aqui, acho que é a altura, tá? Só limpar. Não complica. Limpei, tá? É a altura que eu coloquei aqui. Vamos lá, então, eu vou partir desse princípio da conservação de energia, tá? Antes disso, eu transformei a deformação de centímetros e metros dividindo por 100, tá? Vamos lá, ó. A fórmula grandona aí, ó. Energia cinética em A, mais energia potencial gravitacional em A, mais energia potencial elástica em A, é igual a energia cinética em B, mais energia potencial gravitacional em B. Professor, e a energia elástica em B? Vou colocar aqui só de ruim, eu não esqueci de colocar, porque não tinha, na verdade, eu fui direto, tá? Elástica de B. Ela é zero, porque perceba que não tem uma mola lá em cima para comprimir, só se tivesse uma mola aqui na parte de cima, tá? Depois do ponto B. Como não tem, vai ser zero, já nem preciso colocar. Vamos lá. Embaixo, ó, perceba que embaixo ele está travado. Nesse caso, quanto que vale a velocidade nesse ponto A? Ela vale zero, tá? Se ela vale zero, quanto que é a energia cinética em A? Também vai ser zero. Eu vou até cortar aqui. Corta, corta. Verde. Eu vou cortar em cima para dizer que é zero. Cortei, zero. Da mesma forma, a altura em A é zero. Ele está no solo. Eu não tenho altura aqui em A. Se ele não tem altura em A, e a fórmula diz que é mg vezes h, o h é zero. Como o h é zero, a energia potencial também é zero. Tá aqui zero. Sobrou para mim apenas energia potencial elástica em A. Tá aqui. Vai ser igual a energia cinética em B. Já agora eu vou ter um valor. Professor, mas não é zero também, não? Não. Em B ela vai ter uma velocidade lá. Quanto que é? É o que eu quero descobrir. Mais energia potencial em B. Por que tem energia potencial em B? Porque tem uma altura de 1,2 metros, tá? Vamos ver o que sobrou aqui para nós, os cálculos, vamos juntar esses cálculos aqui, ó. Energia potencial elástica em A, como é que é calculado? É calculado pegando a constante vezes x ao quadrado por 2. Igual, tá? Eu tô aqui, ó. Passo a passo, pá. Agora o sinal de igual. Agora vamos para a energia cinética. Cinética. Energia cinética é o quê? mVb ao quadrado por 2. E, finalmente, a energia potencial gravitacional em B é a massa, gravidade vezes a altura. Tá? Como aqui não vai dar para fazer tudo, eu vou passar para a próxima página, próximo slide. Tá? Tá aqui os dados e eu tenho minha fórmula dada aqui. Ó. Vamos agora substituir os valores. Quem é K? É 3.000. Quem é X? É 0,2. Vamos embora. 3.000 vezes 0,2 é o... Quem é VB? Não sei. Vou repetir. Quem é 2? 2 é 2 mesmo. Mas, tá aqui agora para a terceira parte. Quem é M? 0,5. Quem é G? 10. Quem é H? 1,2. Pronto, agora é só matemática. A parte da física aqui já acabou. A parte mais fácil agora é matemática. Vamos lá? 0,2 ao quadrado é 0,04 vezes 3.000 dividido por 2. Vai dar quanto? Vai dar 60, tá? Deu tão pequeno, é isso mesmo? Fiquei surpreso. 0,04 vezes 60. É isso mesmo. Achei pouco, tá? 0,5 dividido para 2 é a metade disso, que é 0,25, tá? Ok. 0,5 vezes 10 é 5, 5 vezes 1,2 é 6. Vou levar o 6 para antes da igualdade, ele vai menos, tá? Então, 60 menos 6 igual a 0,25 VB. Vou subtrair 60 menos 6, 54, igual a 0,25 VB ao quadrado. Vou isolar VB ao quadrado, vou levar 0,25 para depois da igualdade, na verdade, para junto de 54, tá? Eu estou dando um tapa nela que ela está girando já. Deu tapa na questão, na equação, ficou 0,25 igual a 54. Ela apenas girou, tá? Não muda o sinal. Isolando VB, esse 0,25 passa dividindo por 54. Assim foi feito. Vou dividir, agora vou tirar a raiz quadrada. Dividindo 54 por 0,25, eu encontro 216, tá? Tirando a raiz de 216, não é exata,
mas é aproximadamente 14,7 metros por segundo. Ou seja, esse bloco sai da velocidade inicial de 0 e vai até a velocidade em B de VB igual a 14,7 metros por segundo. É isso que ele queria saber. Fim de papo, tá? Para hoje, eu passei uma atividade já da aula passada, tá lá postada, e a de hoje seria a questão 2 da página 212, questão 5 da página 213, acho que eu passei mais uma, a 7, tá? Questão 10 da página 213, acho que eu passei mais uma. Se não, mas tá lá escrito, tá? Se eu não me engano, a 7 ou 8, beleza? Basicamente, para hoje era isso. Ok? Deixa eu me ver aqui, só mais um negócio. Fazer a chamada, né? Descartar. Alguma dúvida, galera, com relação a isso? Foi 7, né, Carol? Se alguma dúvida, esse é o momento. Não, né? Quando vocês ficam calados, geralmente é não, ó. Vocês não têm dúvida. Esse é o nosso código, né? Nosso código secreto aí. Toda vez que vocês não falarem nada, é porque tá tudo ok. Eu entendo assim, né? Se fosse o contrário, tinha que falar muita coisa, né? Galerinha, pois, deixa eu só fazer aqui a chamada aí. Finalizar. Só assim, sem falsidade, sem mentir com vocês, foi uma honra muito grande estar com vocês esse ano, tá? Mesmo online, né? Eu lembro de poucas pessoas, eu lembro assim muito vagamente do presencial. Eu lembro de uma menina na minha frente, acho que era a Aline. Eu lembro dos 3 meninos, 2 sentavam lá atrás. E lembro do rapazinho que ficava à direita, se eu não me engano, é o Caio, né? Mas poucas pessoas, assim, com o rosto eu vou tentando lembrar aqui, tô ficando velho para lembrar, às vezes não lembro, mas eu consigo visualizar algumas pessoas. A maioria de vocês eu conheço mais Eu lembro do virtualmente. senhor, professor. Eu acho que Né? também vi o senhor só uma vez, eu acho. Você Só deu aula pra uma. gente Eu só uma lembro. vez, não foi? Isso, foi só uma. Eu lembro de vocês mais.